Oi, quanto tempo que eu não faço um vídeo mais direto? Eu sei que a frequência caiu muito, em todas as redes. Eu juro que não fiquei vagabundeando e jogando como eu faço geralmente. É que realmente, dessa vez eu tava bem mal. Por uma sequência de coisas que vem ocorrendo há meses. E de repente tudo explodiu. E eu não fazia ideia de como lidar com isso. Minha mente deu pane. Eu tive uma sequência de surtos de ansiedade que nem dormir me deixavam. Me atrapalhavam pra comer, relaxar, pensar. Era tanta discussão comigo mesmo na minha cabeça que parecia debate político. Quem fala mais alto a maior atrocidade vence. Seu João, os caras falaram do aquecimento global há 50 anos. Aquecimento deixa essa global é porra. foda. Agora falando sério, eu realmente explodi. Aí eu pensei, se eu já surtei na minha cabeça, no privado dos meus amigos, por que não surtar em vídeo também? Hoje eu quero falar sobre relacionamento, não só romântico, por mais que esse seja responsável por grande parte do meu surto, mas também sobre amizades e afins. Eu tenho um grande roteiro falando sobre amor, porém eu desisti de fazer ele há meses atrás porque eu percebi uma coisa, eu sou um péssimo companheiro. E isso é algo que tem me corrido há meses, porque eu pensei, porra, o que alguém como eu tem a agregar nesse tema? Aí eu reli o roteiro e pensei, uau, nesse roteiro eu falo totalmente o contrário de tudo que eu fiz. Resultado, eu tava sendo falso. E isso me fez me sentir muito mal, porque era literalmente o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu não me sentia no direito de dar sermão em ninguém. É tipo seu tio alcoólatra te dar sermão por beber Coca-Cola. É simplesmente hipócrita. Há uns meses atrás, eu comecei a conversar com uma pessoa. Não era nada certo e nem assumido. A gente só se dava muito bem e era algo recíproco. Não quero e nem devo me aprofundar tanto nos detalhes. A conclusão final disso é: depois de uma discussão, eu só me afastei. Eu pensei que talvez isso fosse ser algo bom pra nós dois. Ela tinha seus problemas pessoais e eu tinha os meus. Não achava que seria bom ela ser exposta a mais problemas por minha causa. Pensei, eu nem vou fazer tanta falta. Maldito seja o homem que confia em si mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, você provavelmente pensa que eu voltaria pra mudar algo. Na verdade não, eu voltaria só pra poder esfarelar eu mesmo na porrada. Resultado disso, sumi por cerca de 6 meses. No início, a pessoa até tentou manter contato, mas com o tempo, ela só desistiu. Pensei, deve tá tudo bem. Na verdade, eu só me forçava a pensar assim. Por dentro eu sabia, acho que tô sendo um merda. Mesmo assim, decidi ignorar, por mais que aquilo me incomodasse severamente. Se passou meses, e um amigo me falou algo que ficou plantado na minha cabeça. Você nunca se abre com ninguém, você realmente tá ou só fala que tá bem por dizer? Tá, ele não disse exatamente dessa forma, mas foi algo nesse sentido. E isso é algo que incomodava muitas pessoas ao meu redor. Elas falavam tudo pra mim. Eu aconselhava como se fosse o homem mais sábio do mundo. Porém, não notei que incomodava se abrir pra uma pessoa que não se abre de volta. É como um amor não recíproco. Você diz, eu te amo, pra uma pessoa que responde com obrigado. Não, ironicamente, eu fiz isso. Eu não entendi o porquê da pessoa ter ficado tão irritada. Hoje, eu entendo perfeitamente. Isso fez eu me questionar muito. Eu não sou alguém confiável. Se amigos meus pensam assim de mim, imagina a pessoa que dizia que me amava. E eu só resolvi sumir. Isso resultou em uma culpa absurda. Eu comecei a notar o quanto eu tinha sido imbecil. E vai por mim. Perceber que você é um imbecil sozinho é muito mais dolorido. O que eu decidi fazer? Corrigir meus erros. Eu consegui resolver meus problemas com meus amigos. Por incrível que pareça, ser sincero é uma ótima forma de resolver qualquer conflito. Quem diria que o diálogo é realmente uma excelente alternativa? Até que chegou o momento de conversar com aquela pessoa. Nessa hora, eu não sabia o que fazer. Comecei a pensar se já não estava tarde demais. Se a pessoa ainda ia querer ouvir algo de mim. Então, decidi fazer o que sei fazer de melhor. Um vídeo. E não é esse que você tá assistindo. Pensando, mesmo naquele dia, parecia uma péssima ideia. Mas me perdoa, pessoa. Se é que você esteja ouvindo isso. Se te incomodou a forma como eu decidi dizer, não conseguiria falar tudo o que queria de outra maneira. Um texto parecia simples demais. E eu pensei que a pessoa não ia querer uma conversa frente a frente. Imaginei que seria como um pai que some durante 7 anos e volta como se nada tivesse acontecido. É de emputecer qualquer um. Virei uma noite inteira fazendo vídeo. Eu tava determinado a lavar minha alma dos meus pecados. Corrigi todo o erro que cometi. 8 da manhã, finalizei o vídeo. Enviei pra pessoa e capotei de sono. Acordei algumas horas depois, com uma notificação dela. Abri animado e tenso como uma criança que recebe um presente no Natal. E ao abrir, não era nada do que eu esperava. Sinceramente, eu nem sei o que eu esperava ver. Pensei que seria 8 ou 80, mas o que eu recebi foi provavelmente o texto mais honesto que já recebi na vida. E aquilo acabou comigo. Não quero entrar em detalhes do texto, principalmente por privacidade da pessoa, mas uma parte em específico me machucou bastante. Em pouquinho, de alguma forma, você foi me machucando, ficando bravo, me ignorando, me tratando de forma diferente, enquanto eu corria atrás de você. Eu me senti um lixo. Ler isso foi como tomar um tiro de álcool no peito. A pior parte é que o texto não estava coberto de raiva, estava coberto de ressentimento. Do tipo, eu te amava, por que você foi tão ruim comigo? Sinceramente, eu preferia ter lido um se mata ou te odeio. Seriam sentimentos mais fáceis de lidar. Ela não me odeia, e se me odeia, ao menos não transpareceu. Me tratou super bem, disse que me perdoava, e que apesar de tudo que eu fiz, disse que eu fui alguém importante. De novo, eu preferia ter lido um se mata. Eu me senti um monstro.
Eu só conseguia pensar em como eu fui capaz de fazer tudo aquilo. Sabe, ela sempre foi um amor comigo. Mesmo que ela tenha me irritado e tenha tido pequenas atitudes que me magoaram, eu só conseguia pensar em como foi desproporcional. Era como tacar uma bomba de hidrogênio em um bebê recém-nascido. Era só covardia. Isso tudo me fez perceber que eu sou uma péssima pessoa. Logo eu, que achava ser um exemplo de ser humano. Não passava ninguém pra trás, não maltratava ninguém, nem roubar americanas eu roubava. Só roubei o mercado onde eu trabalhava que me pagava meros R$ 500 de PLR, mesmo sendo o maior monopólio de supermercados do Brasil. Ou seja, completamente justo e nada moralmente errado. Em nenhuma realidade eu pensei que seria capaz de fazer alguém que eu amava se sentir um lixo. Eu me achava bom demais pra isso. Se meu eu de 12 anos me visse hoje, ficaria enojado. Olha seu estado, olha pela pessoa que você se apaixonou. Ela não é nada do que a gente sonhava. Era cheia de problemas de personalidade e você ainda conseguiu ser pior que ela. Eu tenho vergonha de você. Quem diria que a gente não escolhe por quem se apaixona e que meu eu de 12 anos era um mardinha que jura que tem algum direito de julgar o problema dos outros. Brincadeiras à parte, eu tô citando isso porque a gente nunca percebe o quanto a gente é babaca. O meu eu de 12 anos, por exemplo, é um babacoide, e eu nem fazia ideia disso na época. Hoje, eu sou melhor que ele, mas ainda continuo sendo um babacoide. Enquanto com 12 anos eu era um babacoide tóxico em jogo online, hoje eu sou um babacoide tóxico em relações. Se bem que tem gente que continua sendo babacoide de jogo online com 20 anos na cara, então talvez eu ainda esteja na vantagem. Cara, GBR, tô ficando puto, cara. Tu tá chorando, cara? O que é que tá respondendo com essa voz aí? Depois disso, eu tava acabado. Pra ser honesto, eu já tava mal antes disso. Eu me alimentava mal, dormia mal, tava trancada há meses dentro de casa. Mas depois disso, tudo piorou. Cheguei em um ponto que a má alimentação se transformou em nenhuma alimentação. Eu não conseguia comer. O dormir mal virou não dormir. E o trancado dentro de casa virou trancado comigo mesmo dentro de casa. Porque a minha mente não me deixava em paz. Eram 24 horas de uma marreta contra a minha cabeça. Chegava a hora de dormir, eu colocava minha cabeça no travesseiro e minha mente puxava uma playlist dos maiores erros que cometi na vida. Era pior que os top tocados do Spotify, cheio de música de IA. Pode parecer idiota, mas isso é realmente bem sério. Isso não chega a ser uma automutilação do ponto de vista clínico, mas são comportamentos autodestrutivos. No final, são bem semelhantes. A única diferença é que enquanto um é um dano direto deliberado, o outro muitas vezes é inconsciente. Mas continuam sendo primos. Distantes demais para serem irmãos, mas perto demais para serem só conhecidos. Eu comecei a perceber que tudo isso, me afastar, sentir culpa, negar que eu tinha feito besteira, ficar com raiva de mim, me punir, eram literalmente fases do luto. Eu sei, pode parecer exagero, mas eu juro que faz muito sentido. Uma pessoa que faz terapia me disse uma vez que a psicóloga contou que o término de uma relação pode ser equiparado à morte nesse sentido. Quando a gente fala disso, do luto, da negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, a gente sempre pensa em caixão e flores. Mas não. Elas cabem perfeitamente no fim de uma amizade, no fim de um amor, até no fim de uma ilusão sobre quem você é. E é interessante, porque quando eu paro pra pensar, eu passei por todas essas fases. E nem sequer notei. É muito comum cair em uma situação assim, e conversando com outras pessoas percebi que todo mundo passa por essa experiência. Enfim, eu já tô melhor. Voltei a comer, por mais que meu sono continue lixo. Mas isso sempre foi, só gravou um pouco mais. Engraçado, que eu acho que passei por todas, mas ainda não cheguei na aceitação. E isso talvez seja algo que só o tempo pode ajeitar. Ou não também. No final eu percebi que não sei de nada, que eu sou só mais um mardinho igual a qualquer outro. Não que isso seja um problema, na real, eu acho importante criar essa consciência. Nós não somos especiais, e por conta disso, não estamos imunes a fazer algo que a gente ache nojento. Depois de tudo isso, eu até tentei consertar nossa relação, tentar manter algum contato, por mínimo que fosse, mas notei que talvez eu fosse ser só mais um incômodo. Talvez não seja agradável manter contato com alguém que te machucou. Não tem que ser nenhum gênio pra chegar a essa conclusão. Eu só tava sendo egoísta. De novo. Então, eu decidi deixar a pessoa em paz. Pra fechar esse vídeo, eu só tenho uma conclusão. Eu não tenho respostas, só dúvidas. E não tenho nenhuma conclusão agradável pra passar. Esse vídeo não é um manual de como consertar as coisas, é só um registro de como eu quebrei elas. E talvez compartilhar isso já seja o suficiente. Então, se você quer um conselho, só não faça nada do que eu fiz. E provavelmente, você vai dar mais certo que eu. Então é isso. Desculpa se você esperava algo bonito. De bonito essa história não tem nada.